Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio Eduardo, professor de Física do Instituto Federal de Rondônia, campus de Guajará-Mirim. Mais uma videoaula, dessa vez, exercícios envolvendo o conteúdo de eletrostática. Nós já vimos aí, eu já deixei no nosso canal um vídeo sobre a parte teórica e agora nós iremos estudar um pouco sobre os cálculos. A princípio eu colocarei só exercício, né, envolvendo cálculo e não exercícios teóricos, tá? Para auxiliar vocês, beleza? Peço para quem ainda não se inscreveu no canal que venha se inscrever e aqueles que já são inscritos, peço para que dê um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos de outras instituições para que possamos alcançar o maior número de pessoas, tá? Também quero aproveitar e agradecer a você que assistiu os vídeos anteriores e peço para que continue apoiando aí o nosso canal. Sem mais delongas, vamos para os exercícios. Então, primeiro exercício aqui, deixa eu mudar de posição aqui, isso vai acontecer rotineiramente, tá? Bem, admitindo que a massa específica do chumbo seja 11 gramas por centímetro cúbico, qual o valor da massa do tijolo de chumbo cujas arestas medem 22 centímetros, 10 centímetros e 5 centímetros? Lembrando aqui que nós estamos falando de tijolo. E o tijolo ele tem um formato como se fosse um paralelepípedo, né? Os três lados, né, as três arestas têm dimensões diferentes, tá? Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Primeira coisa que nós iremos fazer, vamos lá. Bem, a massa específica, perdão, do chumbo é 11 gramas por centímetros cúbicos. Ele acabou relatando aqui no nosso exercício, beleza? Agora, qual é o volume? Aqui eu coloquei 1.100, por quê? É o produto de 22 por 10 e por 5. 22 vezes 10, 220. 220 vezes 5, 1.100. Como é centímetros vezes centímetros, nós temos aqui centímetros cúbicos. Então, o volume desse tijolo equivale a 1.100 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Bem, então, a massa específica 11 e o volume 1.100. Esse é um exercício bem simples, é só para começar, vamos aquecer. Então, como eu falei, multiplica aí os valores das arestas, 22 vezes 10 vezes 5, 1.100. E aí vamos usar a fórmula de densidade. Apesar de eu ter colocado aqui densidade, tá? Peço desculpa, mas aqui é massa específica, tá? Lembrando que densidade e massa específica, eles podem ser sinônimos desde que essa densidade seja densidade absoluta, tá bom? Então, vamos substituir o D por 11, tá? Ó, tanto é que aqui eu já mudei, tá? Então, vamos lá. Substituindo aí, se a densidade ou a massa específica é a massa sobre o volume, se eu isolar a massa, eu vou ter massa do corpo igual a massa específica vezes o volume, ou seja, densidade é a mesma coisa que a massa específica aqui. Vou até puxar certinho aqui, porque é a mesma coisa. Lembre-se que a densidade absoluta é a massa específica, pode ser também a massa específica. Então, isolando a massa, nós temos o quê? A densidade, ou melhor, a massa específica vezes o volume. A massa específica 11 e o volume 1.100. Fazendo esse produto, eu vou ter 12.100 gramas. Beleza, pessoal? Uma coisa que é bom deixar claro, eu não precisei transformar porque as unidades estavam na mesma dimensão. A massa específica em gramas por centímetro cúbico e o volume em centímetros cúbicos.
Como eles estão na mesma dimensão, não preciso fazer nenhuma conversão de unidades. Bem, 12.100, se eu dividir por 1.000, eu transformo esse valor de gramas para quilogramas. 12.100 dividido por 1.000, 12,1 quilograma. Então, esse é o nosso resultado desse primeiro exercício. Beleza, pessoal? Bem facinho. Vamos para a próxima, que agora vamos começar a dar uma complicadinha, mas bem rara. Um gás encontra-se contido sob pressão de 5 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado no interior de um recipiente cúbico, cujas faces possuem uma área de 2 metros quadrados. Qual é o módulo da força média exercida pelo gás sobre cada face do recipiente? Pessoal, se eu fizer aqui um cubo, nós vamos observar o seguinte, ó. Nós temos aqui, opa, vou desenhar aqui rapidinho para você ver, tá? Ó, para você ver aqui, ó. Então nós temos o seguinte, nós temos essa face, a face aqui de trás, a face aqui da lateral. Em cada face nós temos uma medida diária, tá? Uma medida diária. Ele fala aqui que cada área dessa ele equivale a 2 metros quadrados. Então ele quer o módulo da força média exercida pelo gás. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos que a pressão ela é a razão entre a força e a área, ou seja, a força aplicada força aplicada de um corpo sobre a área de contato desse corpo, tá bom? Porque observe o seguinte, eu posso ter o mesmo corpo se ele tiver, por exemplo, arestas diferentes, como no caso do exemplo anterior do tijolo, dependendo da forma que eu coloque esse tijolo em contato com a superfície, a pressão pode ser diferente. Por quê? Se eu colocar com uma área de contato maior, a pressão diminui. Se eu colocar com uma área de contato menor, a pressão vai ser maior, tá? Resumindo é o seguinte, imagine então que eu faço o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma área desse tamanho e eu coloco em contato com essa área aqui, ou com uma área desse tamanho, sendo que os dois têm a mesma massa. O que que muda? A área de contato aqui, melhor, deixa eu até melhorar isso daqui para ficar bem mais claro. Os dois têm a mesma massa, só que aqui a área de contato ela é maior. Consequentemente, maior área, menor pressão. Na de baixo, eu tenho uma área de contato menor, consequentemente, eu vou ter o quê? Como eu estou considerando que os dois têm a mesma massa, vão ser aplicadas a mesma força, força-peso, então nesse daqui vai ser aplicada a mesma força numa área de contato menor. Então a pressão aqui acaba sendo maior. Para vocês confirmarem o que eu estou dizendo, eu vou representar aqui com a seta as duas situações. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então a pressão é força sobre a área. A pressão já foi mencionado aqui no exercício, no texto do exercício. 5 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado. Então, como eu quero a força exercida, média exercida pelo gás sobre cada face do recipiente, então fica força sobre 2, que é a área que vai estar em contato. Aí, nesse caso, pessoal, o que eu vou fazer? Multiplicação cruzada bem simples, bem simples. Isolando, então, o F eu vou ter 5 vezes 10 ao cubo vezes 2. 5 vezes 10, vezes 2, desculpa, 10. 10 vezes 10 ao cubo, tá bom, pessoal? E 10 vezes 10 ao cubo é o quê? 10 à quarta. Porque vamos lembrar o seguinte, quando não tem, eu coloco um número, ele não tem expoente, o expoente vale 1. E como é que eu tenho um produto de potência de mesma base, que é a base 10, conserva a base e soma os expoentes. 10 elevado a 1 mais 3. 1 mais 3, 4.
Para ficar a resposta parecida com os exercícios, que tem sempre coeficientes aqui, ó, 1, 7,5, 5, 2,5 e 1. Só que aqui é 1 vezes 10 a quarta, aqui 1 vezes 10 a terceira. Então, para ficar igual aqui a uma das nossas alternativas, eu coloco o coeficiente 1 aqui. Então, fica 1 vezes 10 a quarta newtons. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Também bem tranquilo esse exercício aqui, tá bom, pessoal? Vamos continuar. Próximo exercício diz assim, ó, um tijolo tem peso 32 newtons e tem dimensões 16 centímetros, 8 centímetros e 4 centímetros. Quando apoiado em sua face de menor área, isso daqui é bom deixar bem claro, vou até circular aqui, ó. Isso daqui tem que deixar bem mais tranquilo. Menor área. O que quer dizer isso? Primeiro, vamos lá. Quando apoiado em sua face de menor área, qual a pressão em atmosfera, em ATM, que ele exerce na superfície de apoio? Então, ele quer achar a pressão. Pessoal, aqui é o seguinte, eu tenho três dimensões. Só que um tijolo, ele vai formar em cada lado uma área. Então, vão ter situações que eu vou ter uma área maior e outros eu vou ter uma área menor. Qual que vai ser a área menor? Vai ser o 16 vezes 8? 16 vezes 4? Ou 8 vezes 4? Pensa bem. Vamos ver. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48 vai 4. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. 128 centímetros quadrados. 16 vezes 4, 64 centímetros quadrados. Deu menor, né? Agora, 8 vezes 4. Quanto daria, hein? 32 centímetros quadrados. Então, para que eu tenha a menor área, eu tenho que pegar. Vou apagar aqui. Eu tenho que pegar o valor de 8 centímetros e de 4 centímetros. Então, como é que vai ficar? De novo, como eu quero achar a pressão, pressão é a força sobre a área. A minha área de menor valor é a área que tem as dimensões 8 e 4, só que aqui eles estão em centímetros. Como o tijolo ele tem um peso que está dado em newtons, lembre-se que um newton, ele é igual a 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Então, como a unidade de comprimento é em metros, então eu tenho que transformar esses dois valores em metros. Foi o que eu fiz aqui, ó. E como é que eu faço isso? Divido o 8 e o 4 por 100. Então, se eu dividir o 8 por 100, vai dar 0,08. Se eu dividir o 4 por 100, vai dar 0,04. E 0,08 vezes 0,04 dá 0,0032 metros quadrados. Observe que aqui eu já coloquei a dimensão correta aqui em metros, tá? Metros quadrados. Bem, então eu quero achar a pressão, já tem a força. A minha força, ela é 32 newtons e eu já tenho a área, que ela é de 0,032 metros quadrados. Então, substituindo os valores, eu vou ter 32 por 0,0032. Fazendo essa divisão, ela vai dar 10.000 newtons por metro quadrado. Ok, pessoal? 10.000 newtons por metro quadrado. Bem, se eu quiser transformar isso numa unidade de Pascal, que Newton por metro quadrado, pessoal, é a mesma coisa que Pascal, que eu represento dessa forma aqui, ó, um P maiúsculo e um A. Além disso, essa unidade de Pascal, de Newton por metro quadrado, ela também corresponde a uma unidade medida em atmosfera. Então, 0,1 vezes 10 à quinta
newtons por metro quadrado equivale a 0,1 atmosfera. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quero dizer o seguinte: tudo isso daqui equivale a isso daqui. Ou seja, 10 a quinta newton por metro quadrado equivale a uma atmosfera. Uma atmosfera. Beleza, pessoal? Então, quando eu falo 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado ou 1 vezes 10 a quinta pascal, quer dizer uma atmosfera, tá? É bom que a gente conhecer essa unidade, que mais para frente nós iremos trabalhar com ela. Isso é importante para algum tipo de exercício específico, beleza, pessoal? Mas lembre-se, ou eu poderia deixar 0,1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado ou pascal, ou deixaria 0,1 atmosfera ou ATM. Lembrando, pessoal, que aqui está o seguinte, ó, 10 mil newton por metro quadrado. 10 mil é 10 a quarta. Então, para que eu transforme em 10 a quinta, eu ainda tenho que fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Tem que contar 1, 2, 3, 4. Aí ficaria 10 a quarta. Mas como eu quero transformar em 10 a quinta, mais um. Então fica o quê? A vírgula fica aqui antes. Não, como não fica vírgula 1, a gente coloca o zero antes da vírgula. Então fica 0,1 vezes 10 a quinta. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo certo? Vamos lá, vamos continuar? Então, 0,1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, ou 0,1 vezes 10 a quinta pascal, ou ainda 0,1 atmosfera. Então, são essas três unidades que eu poderia representar aqui. Bem, mais um exercício aí. É impossível para uma pessoa respirar se a diferença de pressão entre o meio externo e o ar dentro dos pulmões for maior que 0,05 atmosfera. Calcule a profundidade máxima H dentro da água em centímetros, na qual um mergulhador pode respirar por meio de um tubo, cuja extremidade superior é mantida fora d'água. Então, são aqueles tipos de mergulho que a gente faz, no qual a gente tem um tubo, então a gente está dentro da água com esse tubo, mas esse tubo ele está mantido fora da água, recebendo o oxigênio do lado de fora, tá? Isso é muito comum em alguns lugares de mergulho, tá bom? Eu, inclusive, pretendo fazer um mergulho no meio do ano. Espero que eu consiga aí nas minhas férias ir para um lugar, depois passar toda essa situação aí do Covid-19, tirar umas férias num lugar onde eu possa fazer um mergulho aí. Já tem um lugar mais ou menos garantido aí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá então, pessoal. Como é que a gente faz? Olha só. Nesse caso, eu tenho que usar a fórmula da pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Ele já me deu qual é a pressão máxima que a gente suporta respirando dentro da água. Então, a pressão máxima é de 0,05 atmosfera. Mas antes, vamos lembrar o seguinte: qual que é a densidade da água? Ele não deu, mas a densidade da água é sempre o mesmo, 10 a terceira quilograma por metro cúbico, tá? É uma grandeza já definida, uma unidade definida. A gravidade a gente vai considerar 10, né? Arredondando. E qual é a pressão hidrostática? Observe que no exercício anterior eu falei sobre a atmosfera, né? E transformar ela em Pascal. Então, ó, aqui está 0,05 atmosfera e aqui eu transformei em Pascal. Lembra que uma atmosfera é 1 vezes 10 a 5 Pascal ou Newton por metro quadrado? Então tá aqui. Eu até esqueci de colocar aqui o termo, né? Então vou colocar aqui para colocar Newton por metro quadrado, mas não vai caber. Então vou colocar aqui o Pascal. Então tá aqui 0,05 vezes 10 a 5 Pascal. Então vamos lá substituir na nossa fórmula. Então a pressão hidrostática 0,05 vezes 10 a quinta, a densidade 10 a terceira,
a gravidade 10 e aí eu acho a altura. Trocando de lugar o primeiro membro pelo segundo, como eu troquei tudo ao mesmo tempo, eu não preciso trocar o sinal, tá? Porque ia ficar negativo dos dois lados, iria multiplicar por menos 1 e aí ia ficar positivo do mesmo jeito. Agora, isolando a altura, eu vou ter o quê? Primeiro, 10 à terceira vezes 10 é 10.000. 0,05 vezes 10 à quinta, lembre-se que 10 à quinta é 100.000. 100.000 vezes 0,05, 5.000. Isolando o H, eu vou ter 5.000 dividido por 1.000. Aí, ó, se eu cortar um zero em cima com um embaixo, outro zero em cima com outro embaixo, outro zero em cima com outro embaixo, é a mesma coisa que 5.000 dividido por 10.000, 5 por 10. E 5 por 10 dá 0,5. 0,5. Só que é 0,5 metros. E ele pede aqui em centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Transformar isso em metros. Como é que eu faço? Multiplico por 100. Multiplicando por 100, eu chego aqui ao meu resultado de 0. Opa, fui colocar, acabei tirando. De 0,5 metros. Desculpa, pessoal. Acabei confundindo aqui, perdão. É 0,5 metros. Mas como eu quero em centímetros, tá? Eu confundi aqui porque a ordem aqui mudou. Perdão, vamos lá, vamos voltar. 5 dividido por 10, 0,5 metros. Então você vem daqui para cá, tá? 0,5 metros, como ele quer em centímetros, ele não quer em metros, ele quer em centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse valor em centímetros. Então, como é que eu transformo esse valor em centímetros? Pego e multiplico o quê? O 0,5 por 100. 0,5 por 100, eu tenho 50 centímetros, tá? Então, a ordem é essa, desse daqui para esse, desse para esse de cima e depois o resultado aqui é 50 centímetros. Então, só para ficar mais claro, tá? O resultado é esse daqui, ó, 50 centímetros. Então, essa é a altura máxima que nós devemos ficar dentro da água, é o limite máximo para a pessoa respirar, tá? É lógico que tem pessoa, a gente costuma mergulhar mais, né? Mas aqui considerando essa questão do tubo aí, beleza, pessoal? Mais para frente eu vou falar depois sobre essa relação da pressão com a profundidade, tá? Há uma relação ao nível do mar, né? A cada quantidade de profundidade, né? Há uma medida de profundidade e a pressão você acrescenta um determinado valor específico, tá? E você pode fazer isso proporcionalmente, tá? Mais para frente eu vou falar sobre isso. Vamos para a próxima, pessoal. A próxima é o seguinte: uma piscina possui 10 metros de comprimento, 5 de largura e 2 de profundidade, e está completamente cheia de água. A pressão no fundo da piscina em Newton por metro quadrado vale. Então aqui temos alguns dados. A densidade da água, 1 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. A pressão atmosférica, 1 vezes 10 a 5 newton por metro cúbico. E a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá. Vamos ver qual dessas alternativas. Então vamos usar aí o teorema de Stevens. Pressão hidrostática, né, é igual, ou pressão determinada profundidade é igual a pressão atmosférica mais dGH. Esse H aqui nem precisava, mas vamos colocar assim, pressão uma determinada profundidade. A pressão nessa determinada profundidade é o seguinte: a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5, tá? Tá aqui a pressão atmosférica 1 vezes 10 a 5. A densidade da água, densidade da água 1 vezes 10 a terceira. Então, substitua aqui, ó, densidade da água 1 vezes 10 a terceira. A gravidade, 10. E a profundidade, 2. Guarde bem esse valor
de 2 metros aqui, tá? Vou voltar nele ao final do exercício, tá? 2 metros de profundidade. Você pode perguntar assim, professor, mas vem aqui. Ele fala que tem 10 metros de comprimento, 5 de largura e 2 de profundidade. Por que o senhor usou o 2? Simples, pessoal. O que me interessa aqui na pressão é que a pressão ela não altera de acordo com a profundidade ou com a altura, a altitude. Então, o que me interessa aqui não é nem o comprimento nem a largura, porque vai apenas determinar a área. Mas o que me interessa aqui é a que profundidade eu vou querer calcular essa pressão. E ele deixa bem claro aqui, ó, que ele quer a pressão no fundo da piscina. Então, o fundo da piscina está a quantos metros de profundidade? 2 metros de profundidade. Então, por isso que eu estou usando o valor de 2 metros e não de 10 ou o de 5. Bem, continuando aqui. Então, 1 vezes 10 é 5 mais 1 vezes 10 é a terceira, vezes 10 vezes 2. 1 vezes 10, 10 vezes 2, 20, fica 20 vezes 10 a terceira. Então fica 1 vezes 10 a quinta mais 20 vezes 10 a terceira. Só que 10 a terceira com 10 a quinta não estão na mesma dimensão. São expoentes com graus diferentes, né? São potências com graus de expoente diferentes. Então tem que colocar no mesmo grau. Então transforma esse 20 vezes 10 a terceira em 0,2 vezes 10 a quinta. Opa, deixa eu colocar aqui a seta aqui para ficar mais fácil. 0,2 vezes 10 a quinta. Então vai ficar 1 vezes 10 a quinta mais 0,2 vezes 10 a quinta. Aí agora calculando, eu vou ter o quê? 1 mais 0,2, e é isso que eu vou fazer. Né? Somar 1 mais 0,2, eu posso fazer isso, dá 1,2, e aí eu conservo a potência 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então a alternativa correta aqui é a letra E. Agora, como eu falei, vamos correlacionar agora a profundidade. Vocês viram que a pressão atmosférica é 1, é a pressão ao nível do mar. Então, conforme ele vai descendo, ele vai alterando a pressão, ou seja, conforme vai aumentando a profundidade, a pressão vai aumentando. Vocês viram que em 2 metros a pressão aumentou 0,2 atm, ou 0,2 pascal, ou 0,2 vezes 10 a 5 newton por metro ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, se 2 aumenta 0,2 a atmosfera, 3 vai aumentar 0,3, 4 0,4, 5 0,5, 6 0,6, 7 0,7, 8. Quando chega a 10, a cada 10 metros, a cada 10 metros, a pressão atmosférica aumenta 1 atmosfera. Ou seja, se eu estiver 10 metros abaixo do nível do mar, a pressão sobre, ou melhor, se um corpo estiver 10 metros abaixo do nível do mar, quer dizer que a pressão não vai ser de 1 atmosfera, vai ser de 1 mais 1, porque a cada 10 metros aumenta 1. Só que a gente tem que ter cuidado que eu começo a contar a pressão a partir de 1. Então, se eu estou a 10 metros abaixo do nível do mar, a pressão vai estar agora com 1 atmosfera relacionada a essa profundidade, porque é a pressão nessa profundidade. Só que, como no nível do mar eu já estava com uma pressão de 1 atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, eu vou somar esse 1 da pressão atmosférica mais esse 1 da profundidade que eu me encontro. Então, ficaria 2 atmosferas, ou 2 atmosferas. Então, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: sempre que um corpo, ele fica a 10 metros de profundidade, a cada 10 metros a pressão dele vai aumentar 1 atmosfera.
Então vamos lá. Um corpo está 20 metros abaixo do nível do mar. Qual que é a pressão desse corpo nessa profundidade? Então 20 metros equivale a 2 atmosferas. Só que como ele está abaixo do nível do mar, no nível do mar tem 1. Então a pressão total sobre ele vai ser os 2 devido à profundidade, mais 1 da pressão atmosférica. Então passa a ser o quê? 3 atmosferas. Não sei se vocês perceberam, mas existem relógios que marcam a pressão, né, em atmosfera. Tem lá 2 atm, 3 atm, 4 atm, 5 atm. Então ali está relacionado à pressão, relacionada à questão da profundidade que aquele relógio consegue suportar sem entrar água. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima. Então guarde bem essa relação. A cada 10 metros, uma atmosfera. E a cada 1 metro, 0,1 atmosfera. Desceu 2 metros, então aumentou 0,2 atmosfera, ou 0,2 vezes 10 a 5 Pascal, ou 0,2 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Mas lembre-se que isso pode ajudar em questões teóricas, tá, pessoal? Para você não perder tempo. Continuando aqui, vamos para a próxima. Bem, vamos agora falar de vasos comunicantes. Um tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, A e B, em equilíbrio. Ó, eles estão em equilíbrio. As alturas das colunas de A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois líquidos, valem 50 centímetros e 80 centímetros, respectivamente. Então, está aqui. Aqui está o líquido B, esse líquido mais escuro aqui, representado como mais escuro, e aqui o líquido A. Pessoal, sabendo que a massa específica de A é de 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico, determine a massa específica do líquido B. Então, ele quer a massa específica de B. Primeira coisa, não sei se vocês repararam, mas há aqui um nível de... Deixa eu voltar aqui e fazer melhor aqui. Calma aí. Há um nível de separação entre um ponto aqui comum, ó. Essa linha vermelha aqui. Vocês podem ver que abaixo dessa linha vermelha só tem um tipo de líquido, que é o líquido A, dos dois lados do tubo. Isso quer dizer que nesses dois pontos que eu vou chamar de X e Y, a pressão admite ter o mesmo valor. Por quê, pessoal? Porque lembra que numa mesma horizontal, se eu tenho o mesmo tipo de fluido, a pressão nessa mesma altura ou profundidade, ela é a mesma desde que esteja ali o mesmo fluido. Então aqui abaixo eu tenho o mesmo fluido, que é o fluido A. Então nesse ponto X e Y aqui, ó, a pressão é igual. Está aqui, ó, representado aqui, Px, ou seja, a pressão em X é igual à pressão em Y. Bem, mas o que é a pressão? Vamos lá. A pressão é o seguinte, vamos ver aqui do lado X. Você tem a pressão atmosfera, porque aqui o tubo está aberto, e mais a pressão dada pelo líquido B. Então, eu coloquei aqui, ó, pressão atmosférica mais a pressão dada pelo líquido B. E do lado Y aqui, ó, o que você tem? Você também tem a pressão atmosférica e você tem agora a pressão dada pelo líquido A. Então, eu coloquei aqui a pressão atmosférica mais a pressão dada pelo líquido A. Bem, o que é a pressão do líquido B? É a densidade do líquido B vezes a gravidade vezes a altura do líquido B. E o que é a pressão do líquido A? A densidade ou a massa específica do líquido A vezes a gravidade vezes a altura do líquido A. Então, o que ele quer? A massa específica do líquido B. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu posso cortar aqui o quê? Pressão atmosférica. Opa, deixa eu voltar aqui. A pressão atmosférica. Por quê? Se eu pegar essa pressão atmosférica, qualquer uma dessas jogar para o outro lado, vai ficar negativo. Então vai ficar um positivo e um negativo. Um valor menos ele mesmo dá zero. Então, some a pressão atmosférica. Outra coisa aqui também que vocês estão vendo que está igual, é que agora eu vou ter o quê? Deixa eu voltar aqui. Eu vou ter o quê agora? Sobrou agora tudo isso daqui, ou seja,
Massa específica de B vezes a gravidade vezes a altura do líquido B. Massa específica de A vezes a gravidade vezes a altura do líquido A. Então vai ficar o quê? Eu vou agora, como ficou um igual ao outro, eu posso cortar a gravidade. Porque se essa gravidade passar para o outro lado, ela vai passar onde? Embaixo. E gravidade por gravidade, né, dividido pela gravidade, dá 1. 1 é um número neutro na multiplicação, então some também. Sumindo, o que que resta? Qual a massa específica de B vezes a altura do líquido B e a massa específica de A vezes a altura do líquido A. Qual é a altura do líquido B, desculpa, 80 centímetros. E qual é a altura do líquido A? 50 centímetros. E a massa específica do líquido A, pessoal? Está aqui, ó. Massa específica do líquido A, 2 vezes 10 a terceira. Aí você pode estar perguntando assim, professor, mas calma aí. Aqui está metro cúbico e aqui está centímetros. Vou colocar aqui, aqui está metro cúbico e aqui está centímetros. Aqui também centímetros. Calma aí. Aqui também centímetros. Aí você pode perguntar, professor, mas não tá em unidade diferente? Sim, só que tem um problema. Como eu estou aqui estabelecendo uma proporção, o 80 e o 50 eles vão anular as unidades. Então não importa se ele tiver em centímetro ou em metro. Se você usar em centímetro vai dar o mesmo valor, se você usar em metro vai dar o mesmo valor. Porque eu estou comparando um com o outro. Como eu estou comparando, eles não precisam fazer essa transformação nesse caso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou isolar essa densidade. Mas antes, vamos lá. 2 vezes 10 a terceira é 2.000. 2.000 vezes 50, 100.000. Então, eu vou ter aqui 100.000. Isolando a massa específica de B, eu vou ter 100.000 por 80. 100.000 por 80, pessoal, é a mesma coisa que 10.000 por 8. E 10.000 por 8 dá 1.250 o quê? Quilograma por metro cúbico, tá? Ou dividindo por 1.000, ou para colocar em notação científica, 1,25 vezes 10 a terceira. Como é que eu faço isso, professor? Tem dificuldade. Vamos lá. A vírgula está aqui, ó, depois do número. Então ela vai voltar uma, duas, três casas. Então ela vai ficar aqui agora. Como ela ficou aqui porque ela voltou, retornou três casas, então eu coloco aqui a potência 10 elevado a 3, tá bom? Vai ficar 1,25 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então essa é a massa específica de B. Beleza, pessoal? Peço só desculpa aqui, ó. Tá? Tô pedindo muita desculpa, né? Porque a gente faz. Aqui, ó, esse B aqui não é uma variável não, tá? Dica o A. Era para estar assim subscrito, tá bom? Tanto aqui como aqui. O B e o A eram para estarem subscritos igual tá aqui, beleza? Mas só para entender aqui que aqui é a altura de B e a altura de A. Bem, pessoal, continuando aí. Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu apagar tudo aqui. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, que é a continuação daquela, agora a letra B. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, nossa, que ficou 10 metros por segundo ao quadrado, e a pressão atmosférica igual a 1 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado, determine a pressão no interior do tubo na altura da linha de separação dos dois líquidos. Eita, trem. Separação dos dois líquidos. Bem, vamos lá. Pessoal, eu estou grifando muito assim, sublinhando muito assim, mas eu gosto de fazer isso, tá? Aliás, eu aconselho vocês a pegar sempre os pontos relevantes dos exercícios para vocês grifarem, tá? Que ajuda muito, auxilia muito na hora da resolução dos exercícios. Então vamos lá, pessoal. Então tá aqui o nossa figura. E lembra que os pontos x e y eles são iguais? Lembra que eu falei para vocês que os pontos x e y eles são iguais? Ou seja, a pressão em x é igual à pressão em y. E ele pede aqui, ó, na separação dos dois líquidos, ó, tá? Então, no ponto, na altura de separação da linha que separa os dois líquidos. Pessoal,
Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer baseado no ponto X. Por quê? Aqui fica claro que você tem embaixo o líquido A e em cima o líquido B. Só que se eu fizesse em Y também, daria o mesmo valor, tá? E lembre-se, se eu falo que a pressão em X é a mesma em Y, tanto faz eu calcular com relação ao ponto X como com relação ao ponto Y. Ou seja, com o tubo do lado esquerdo ou do lado direito. Deve e tem que dar o mesmo valor, senão não seria igual. Então, a pressão em X é igual à pressão atmosférica mais a pressão devida ao líquido B. Então, vou ter o seguinte, pressão em X é igual à pressão atmosférica mais o que é a pressão em B? Massa específica de B vezes a gravidade vezes a altura que eu tenho de líquido B. Então, vou ter 1 vezes 10 a 5 mais, nós achamos aqui a massa específica de B, 1,25 vezes 10 a terceira, foi o que nós achamos na letra A, vezes a gravidade, que é 10. E agora, pessoal, aqui é o seguinte, aqui obrigatoriamente eu tenho que colocar em metros, aqui sim. Por quê? Porque eu estou calculando uma multiplicação aqui com outros valores que estão em dimensões diferentes. Então tem que deixar na mesma dimensão. Lembre-se que aqui está quilograma por metro cúbico, a gravidade é metros por segundo ao quadrado, então aqui eu tenho que colocar em metros, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Divido 80 por 100, que dá 0,8. Então aqui obrigatoriamente tem que colocar o valor em metros. Por isso que aqui está 80 e aqui 0,8. Eu transformei, tá? Dividindo por 100. Vou colocar aqui, eu dividi por 100. Bem, continuando aqui. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a 5, né, a pressão no ponto X, mais 1,25 vezes 10 vezes 0,8 daria 10.000. Só que 10.000 é a mesma coisa que 0,1 vezes 10 a 5. Somando esses dois valores, 1 mais 0,1, 1,1 vezes 10 a 5 Pascal. Poderia achar também aqui que, lembrando que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? É a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Beleza, pessoal? Continuemos aí. Vamos lá, então. Então, bem tranquilo. Bem, próximo exercício. No diagrama mostrado a seguir, X e Y representam dois líquidos não miscíveis e homogêneos, contidos no sistema de vasos comunicantes em equilíbrio eletrostático. Assinale o valor que mais se aproxima da razão entre as densidades do líquido Y em relação ao líquido X. Então vamos lá. Nós temos aqui o diagrama. Então nós temos dois líquidos, né, imiscíveis. E aí nós temos aqui, igual no exercício anterior, uma linha que eu posso colocar, que é a linha que separa os dois líquidos. Beleza? Eu não vou colocar aqui o ponto XY, não coloquei, mas vocês sabem que aqui representa o ponto. Aqui pode ser o quê? A pressão desse lado. Vou colocar aqui. A pressão desse lado, vamos colocar aqui do ponto a pressão no ponto. Vamos fazer o seguinte, colocar aqui a pressão no ponto A de um lado, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Opa, pressão no ponto B. Beleza, pessoal? Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Agora, vamos lá. A gente viu no exercício anterior que tudo isso vai chegar no quê? Na densidade vezes a altura de um líquido igual a densidade vezes a altura do outro. Tá? Se você voltar aí, deixa eu voltar aqui para vocês, só para vocês verem. Tá aqui, ó. Nós voltamos aqui, ó. Só que sem a gravidade. Beleza? Então, nós voltamos aqui. Então, densidade vezes a altura de um líquido igual a densidade vezes a altura do outro líquido. Beleza, pessoal?
Então, nós já estamos partindo desse ponto. Nós estamos considerando toda essa parte aqui porque não precisa, tá? Então, já resumindo aí. Vamos lá, vamos para o exercício aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, a densidade do líquido X. Então, de um lado eu tenho o líquido X e do outro eu tenho o líquido Y. Agora, olha a altura do líquido X, pessoal. Tem que ter cuidado. A altura do líquido X é isso daqui, ó. Aí eu pergunto, daqui para baixo, opa, calma aí. Daqui para baixo, quanto mede? 10. E daqui para cima, se isso tudo é 18, e daqui para baixo mede 10, quanto vai medir esse restante aqui? Ah, professor, 18 menos 10, 8. Exatamente. Então, eu vou ter, opa, 8 centímetros de um líquido de um lado e 10 centímetros de um líquido do outro. Então, a altura aqui vai ser 8 para 10. Então, a densidade de x ele me deu? Não, até porque ele quer a razão entre a densidade de um pelo outro. Então, vamos fazer o seguinte. A altura do líquido x de um lado, a altura de x, 8. Coloquei aqui. Vou até representar aqui para ficar bem esmiuçado para você. Igual a densidade do líquido y e a densidade do líquido y, vocês sabem aqui que é 10. Preciso transformar isso em metros? Não. Por quê? Porque eu estou calculando uma razão entre os dois, né? Então, isolando, trocando tudo de lugar, troquei todo esse fator para um lado e esse daqui para o outro, posicionado. Então, vamos lá, pessoal. Voltando aqui. Então, a densidade do líquido Y, troquei de lugar para o primeiro membro, né? E a do X vezes 8 para o segundo membro. Então, vai ficar o quê? Isolando dy, eu vou ter o quê? dy sobre dx é igual a 10 sobre 8. Então, dx veio para cá, primeiro membro dividindo, e o 10 foi para o segundo membro. Dividindo também. Beleza, pessoal, voltamos aí. Pequeno probleminha, continuando aí. Então, nós temos o seguinte, ó. Então, a densidade de y vezes 10, joguei para o primeiro membro, densidade de x vezes 8, joguei para o segundo membro. Isolando, então, eu vou ter densidade de y sobre dx igual a 8 sobre 10. Então, esse 10 está multiplicando, passa dividindo, e o dx que também está multiplicando, o 8 passa dividindo, passa embaixo no denominador do y. Então, isolando aqui, dy sobre dx é igual a 8 sobre 10, 0,8. Então, nesse caso, a alternativa A é o resultado correto. Beleza, pessoal? Peço desculpa por esse probleminha que teve aí, tá? Que acontece mesmo, somente envolvendo cálculo, assim, que são muitos cálculos que a gente faz, vai registrando, depois a gente vai compilando, eu vou colocando passo a passo, e às vezes a gente acaba esquecendo de corrigir um ou outro detalhe aí. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próximo exercício aí. Próximo exercício é o seguinte: um adestrador quer saber o peso de um elefante utilizando uma prensa hidráulica. Melhor, desculpa. Um adestrador quer saber o peso de um elefante. Utilizando uma prensa hidráulica, consegue equilibrar o elefante sobre um pistão de 2 centímetros quadrados de área, exercendo uma força vertical F, tá até aqui, ó, equivalente a 200 newtons, de cima para baixo, sobre outro pistão de prensa, cuja área é igual a 25 metros quadrados. Então, ele quer saber, calcule o peso do elefante. Então, temos aqui a nossa prensa, de um lado o elefante e do outro nós temos a força F, beleza? Bem, como nesse caso aqui a gente tem o que? O teorema, né? O princípio de Pascal. Qual que é o princípio de Pascal?
pressão, melhor, a força-peso sobre a área maior, ela é proporcional à força-peso sobre a área menor. Vamos lembrar aqui, quando eu aplico uma força de um lado sobre um êmbolo de um lado, através de um líquido que transmite para o outro lado, a variação de pressão ocorrida de um lado, ela é transmitida para o outro lado. Agora, quando eu tenho aqui uma área menor de um lado ou vice-versa, uma área maior, então as forças elas vão ser diferentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, aqui do lado direito, a força ela é menor, tá, do que a do elefante, porque aqui a área é menor. Então, lembre-se que como eles vão ter, vamos supor que eu apliquei uma força aqui. Então, essa força vai ser transmitida por toda a prensa e vai para o outro lado. Quando chega no outro lado, eu vou ter a mesma variação de pressão, só que numa área maior. Se eu vou ter a mesma variação que eu tinha do outro lado numa área menor, agora numa área maior, quer dizer que eu consigo também o quê? Eu vou ter a aplicação de uma força maior também. E nesse caso, como a pressão é constante dos dois lados, a área é proporcional à força. Então, para isso, eu vou precisar de uma força maior. Então, por isso que de um lado eu tenho uma força e uma área maior, e do outro uma força e uma área menor. Então, nesse caso aqui, do lado de esquerdo, eu tenho o peso do elefante, aqui não é pressão, é o peso, a força-peso do elefante, sobre 2.000 igual a 200, que é a força F, sobre 25, que é a área onde eu estou aplicando essa força F, tá? Bem, 200 por 25, 8. Então fica a força-peso do elefante sobre 200 igual a 8. Multiplicando cruzado, eu vou ter 8 vezes 200 e 8 vezes 200, 16.000 newtons. Então essa é a força-peso do elefante, tá? Então, essa força de 200 newtons, ela está conseguindo sustentar uma força de 16.000 newtons. Por quê? Porque a variação de pressão de um lado é igual ao outro. Como aqui a área é maior, consequentemente, eu posso aplicar uma força proporcional a essa área. Então, a força também é maior, por causa da pressão serem iguais dos dois lados. Ocorre a mesma variação de pressão. É por isso, pessoal, através desse princípio, que nós conseguimos, né, através de uma força pequena, levantar corpos muito grandes, como acontece na prensa hidráulica. Você vai levantar um carro, uma moto ou outro tipo de corpo pesado. Tudo bem, pessoal? Próximo exercício é parecido, tá? Só que um pouquinho diferente. Olha o que diz. Dispõe-se de uma prensa hidráulica conforme o esquema a seguir, na qual os êmbolos A e B de pesos desprezíveis têm diâmetros respectivamente iguais a 40 centímetros e 10 centímetros. Se desejarmos equilibrar um corpo de 80 quilos que repousa sobre o êmbolo A, deveremos aplicar em B uma força perpendicular D. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, você tem dois êmbolos, opa, apareceu aqui, dois êmbolos de dimensões diferentes, um 40, outro 10. Eu quero equilibrar um corpo de 80 quilos do êmbolo A, então com o outro em B. Qual é a força F para que eu possa equilibrar um corpo de 80 quilos? Então vamos lá. Então do lado eu tenho uma força que eu vou chamar de F2 e do outro a força de 80 quilos. Beleza? Então, usando a mesma razão, força 1 sobre a área 1 é igual a força 2 sobre a área 2. Na área 1 eu tenho o peso dele. Na força 1 é a força peso, que é um corpo. Esse corpo tem massa, então está sujeito à força peso. E do outro lado a força 2. Tá? Então, de um lado, o peso do corpo 1, 80 quilos, vezes a gravidade, que é 10. E do outro lado a força 2. Tá? Deixa eu só tirar aqui para não confundir aqui acima rapidinho. Só que aí o que, que acontece? A área, nesse caso, é uma área circular. E essa área circular, eu poderia fazer duas coisas. Como é uma medida de área, eu vou considerar isso daqui como sendo
o diâmetro, eu vou levar o diâmetro ao quadrado. Isso é correto? Correto, vamos dizer assim, de forma bem matemática, se for levar ao pé da letra, não. Mas a ideia é que é o seguinte, ó, você vai ter o diâmetro comparando com o diâmetro. Você tem uma razão aqui entre os dois, então eles vão acabar se cortando. O certo era calcular o quê? Πr ao quadrado dos dois lados. Só que o π ele é uma constante, então posso cortar. E aí seria o raio ao quadrado e o raio ao quadrado. Só que em vez de eu considerar o raio, eu vou considerar o diâmetro mesmo. Porque no fundo eles vão acabar se cortando. Eu estou fazendo uma razão de duas grandezas iguais, no caso, né? Então, como eles vão se cortar depois, né, se anularem, então eu posso colocá-lo como se fosse o diâmetro ao quadrado. Se eu fosse colocar o raio, seria metade desse valor com a metade desse valor. Mas eu posso colocar o próprio valor, que não vai alterar o resultado. Então, olha só o que eu fiz. Peso é o quê? Massa vezes gravidade. Então vai ficar o quê? 80, que é a massa. Deixa eu até colocar aqui para vocês. 80, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10, tá? Massa é 80, então vai ficar 80 vezes 10, beleza? Sobre D1, o que é D1? Diâmetro maior, do êmbolo maior, 40 ao quadrado. O importante aqui é colocar o quadrado, porque como aqui é uma figura circular, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então o valor do comprimento ele está elevado ao quadrado, porque o π vai se anular. Então tem que ter cuidado com isso, pessoal. Temos que ter muito cuidado com isso. Então a força 2 eu procuro e o raio, ou melhor, a, o diâmetro 2 vale 10. Como eu tenho que levar ao quadrado, 10 ao quadrado. Então vai ficar assim. Deixa eu só tirar aqui para não. Então vai ficar 80 vezes 10 sobre 40 ao quadrado igual a F2 sobre 10 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então vai ficar assim, ó. Jogando para o outro lado aqui, eu vou ter o seguinte: 80 vezes 10, 800. 40 ao quadrado, 1.600. Então 80 vezes 10 dá 800. E 40 ao quadrado, 1.600. Igual a F2 sobre 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Vou tirar aqui para não poluir vocês mais, tá? Então vai ficar assim, ó. 800 por 1.600, vamos lembrar o seguinte, eu posso cortar aqui o zero em cima com zero embaixo, o zero em cima com zero embaixo, 8 por 16, meio sobre, igual, força 2 sobre 100. Multiplicando cruzado, a força 2 é 0,5 vezes 100, isso vai dar 50 newtons. Então a alternativa correta aqui é 50 newtons, letra E. Então, pessoal, esses exercícios aqui envolvendo a prensa hidráulica costumam ser mais simples. Tá? Agora, como eu tenho falado, cuidado principalmente com esse exercício aqui envolvendo a área, tá? Se ele der a área, fica mais fácil. Agora, se ele não der a área, cuidado, tá? Lembre-se que costuma ser sempre uma área circular. Pode ser quadrada também, retangular no caso, né? Mas em síntese costuma ser circular. Se for circular, lembre-se que é o raio ao quadrado. Por isso que eu elevei ao quadrado dos dois lados. Se eu não elevasse ao quadrado, não daria certo. Porque, ó, 4 ao quadrado fosse 40 e 10 só, seria não 16 vezes, e sim apenas 4 vezes. Isso iria alterar, tá? Por causa do valor ao quadrado. Beleza, pessoal? Cuidado só com essa pegadinha aí, coloquei para que você não corra esse risco. Vamos lá então, próximo exercício agora. Nós temos o seguinte: uma esfera é liberada em um recipiente contendo água e óleo. Observa-se que o repouso ocorre na posição em que a. Vou colocar isso daqui. Observa-se que o repouso ocorre na posição em que a metade do seu volume está em cada uma das substâncias. Eu quero que você preste atenção nisso daqui, ó.
metade do seu volume. Se a esfera fosse colocada em um recipiente que contivesse somente água ou somente óleo, lembre-se que ele está colocando o seguinte: ou água ou óleo. A situação de repouso seria, aí nós vamos assinalar a correta. Então vamos lá. Então nós temos aqui a primeira figura. Você tem aqui a esfera, está aqui a solução água e óleo, tá? Vamos lembrar que a solução água e óleo, ela só ocorre, ela é uma mistura heterogênea, então eles não se misturam, né? E aí, por que o óleo está acima? Porque o óleo tem uma densidade menor do que a água, então ele vai ficar em cima. Só que quando eu coloco a esfera ela ficou no meio, ela ficou abaixo do óleo e acima da água. Ou seja, isso quer dizer que ela tem uma densidade maior do que a do óleo, mas menor do que a da água. Então, se eu colocar numa solução com óleo, ela tende a ficar embaixo. Se eu coloco numa solução com água, ela tende a ficar acima ou em cima, né? Melhor dizendo. Então, olha só, na letra A eu tenho óleo. Eu coloco a esfera e está acima. Isso está correto? Não, porque a esfera tem uma densidade maior que a do óleo. Então, o certo era para ela ficar onde? Embaixo. Aí eu já respondi para você, já dei a resposta certa. Olha aqui a letra D, que é o que deveria acontecer. Como a esfera ela tem uma densidade maior que o óleo, se eu coloco a esfera na solução de óleo, dentro do líquido óleo, quer dizer, ela vai ficar aqui embaixo, igual está na letra D. Então, nesse caso, a alternativa correta era a letra D. Se eu colocasse aqui na água, ela não deveria ficar aqui embaixo, ela teria que ficar onde? Aqui. Deixa eu melhorar aqui. Ela deveria ficar aqui em cima. Eu deveria ficar aqui, ó. Como aqui é água, ela não vai ficar embaixo, tem que ficar aqui em cima. É somente na do óleo que ela fica embaixo. Então, por isso que a letra B está errada, a letra E está errada, a letra C está errada. No caso aqui da letra C, seria se fosse não o óleo, mas se fosse aqui água. Aí estaria correto, tá? Então, pessoal, alternativa correta, letra D. Ela tem a esfera densidade maior que do óleo, mas menor do que da água. Beleza, pessoal? Isso é bem facinho, mas é muito interessante de nós fazermos. E aqui mais um exercício, estamos acabando já, né? Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% de seu volume submerso. Já em outro recipiente, um recipiente com água. Já em um recipiente com óleo, esse objeto tem 40% do seu volume submerso. Então ele quer saber qual é a densidade desse óleo em grama por centímetro cúbico, sabendo que o da água é 1. Pessoal, vamos imaginar o seguinte, preste bem atenção. Ele quer dizer o seguinte, ó, se eu coloco esse objeto em água, uma parte de 32% do volume dele vai afundar. Se eu coloco em óleo, 40%. Então isso quer dizer que a densidade do que a força empuxo com relação à, à água é maior do que com relação ao óleo. Então vamos fazer isso de que forma? A força de empuxo ela é igual ao peso do líquido deslocado. Se eu for calcular, abrir o peso do líquido deslocado, eu vou ter densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume que ele vai deslocar, tá? Isso vai estar relacionado ao tanto de volume que vai submergir, porque pelo princípio da impenetrabilidade, se dois corpos não podem ocupar um lugar no espaço. Então, para que esse corpo ele venha submergir, ele vai deslocar um volume igual ao que está submergindo.
Então, por isso que é o volume do líquido deslocado. Então, nesse caso, a força input é igual ao peso do líquido deslocado. Densidade vezes gravidade vezes o volume que vai estar submerso aqui nesse ponto. Então, vamos observar o seguinte. Com relação à água, a densidade da água é 1. Está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 1. Vezes a gravidade, que eu poderia colocar 10, mas não preciso, vezes o volume do líquido. 32%, se eu dividir por 100, vai dar o quê? 0,32 o quê? V, porque é 32% do seu volume. E nos dois casos eu estou falando do mesmo objeto. Então, 0,32 do volume total, que eu vou chamar de V, porque eu não sei qual é o volume do objeto. Eu vou chamar de V. E eu sei somente a porcentagem que vai submergir, que é 32%. Ou seja, esses 32% é o que vai deslocar o líquido da água, tá bom? E aí, do óleo, mesma forma, só que agora a densidade do óleo vezes a gravidade vezes o volume de óleo que ele vai deslocar. No caso, densidade da água eu não sei, gravidade 10, mas não preciso colocar, depois vocês vão entender por quê. E no caso, esse corpo ele desloca 0,4 vezes o seu volume. Então, esse é o volume, que é a parte a quantidade do objeto, o volume do objeto que vai submergir na água. Então, 0,4 vezes o seu volume, ou seja, 40% do seu volume vai ficar dentro da água, que equivale a essa quantidade aqui de 0,4 V, ou 0,40. Bem, agora, temos que entender o seguinte, o empuxo de A é igual ao peso do corpo, o empuxo de B também. Então, eu igualo os dois, tá? Porque é o mesmo corpo que eu estou querendo colocar, que eu estou colocando nos dois líquidos. E aí vai ficar o seguinte, ó, DO vezes G vezes 0,4V, né, o empuxo do óleo, igual a 1 vezes G vezes 0,32V, que é o empuxo na água desse corpo. Esse corpo vai sofrer. Lembrando que é o mesmo corpo em líquidos diferentes. Por que ele vai sofrer impulsos diferentes? Porque o impulso, nesse caso aí, vai ser dado por duas substâncias diferentes, né? Ou dois materiais diferentes, ou dois fluidos diferentes, o óleo e a água. Tá? A diferença é que vai estar aplicando no mesmo corpo, por isso que eu igualo aqui. Aí, pessoal, gravidade eu posso cortar e volume também eu posso cortar. Tá? Então, ó, cortei a gravidade, agora eu vou cortar o volume, tá bom? Cortei a gravidade, agora eu vou cortar o volume. Vai ficar então, densidade do óleo vezes 0,40 igual a 1 vezes 0,32. Então vai ficar densidade do óleo igual a 0,32 por 0,40. Isso vai dar 0,8 gramas por centímetro cúbico. Opa, gramas por centímetro cúbico. Então essa é a densidade do óleo, tá? Densidade do óleo. Imagine o seguinte, se bem que a densidade do óleo costuma ser sempre 0,8, tá? Já era de se esperar que nós acharíamos esse valor. Como da água é sempre 1 grama por centímetro cúbico. Tá bom, pessoal? Então aqui vai dar sempre o mesmo resultado. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é bem tranquilo? Então lembre-se, tá? Você calcula o empuxo na água e no óleo, iguala, porque eu estou deslocando o mesmo corpo, né? É lógico que o input vai ser diferente porque o fluido vai agir de forma diferente, né? Porque nenhum deslocamento é maior do que no outro, tá? Mas eu igualei aqui devido a essa situação aí de aplicar o empuxo sobre o mesmo corpo. Bem, pessoal, continuando aqui, para terminar mais um exercício de empuxo. Um bloco cúbico com 6 centímetros de aresta é parcialmente submerso em água até 1/3 da sua altura. É 1/3, ou seja, do total, somente 1/3 fica dentro da água. Considerando que a aceleração da gravidade é 10
E sabendo que a massa específica da água vale 1.000 kg por metro cúbico, calcule o empuxo sobre o bloco, tá? Calcule o empuxo sobre o bloco. Bem, então vamos lá. Então, o volume do cubo, lembrando que é um bloco cúbico com 6 centímetros de arestas, então eu vou colocar aqui, opa, não era isso não, 6 centímetros de aresta. Então, o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo, ou a aresta vezes a aresta vezes a aresta. 6 vezes 6 vezes 6, 216 centímetros cúbicos. Só que, como somente um terço dele que submerge, então pego esse valor total e divido por 3, tá? Porque não é o total que vai ficar dentro da água, é somente um terço dele. Então, como é que eu calculo um terço do total? Divido o valor total por 3. Dividindo vai dar o quê? 72 centímetros cúbicos. Porém, observe que aqui a densidade ou a massa específica da água está sendo usada a unidade de quilograma metro cúbico. Quilograma metro cúbico, tá? Então, nesse caso, eu tenho que transformar esse volume de centímetros cúbicos em metros cúbicos. E como é que eu transformo isso? Pessoal, centímetros cúbicos para metro cúbico é só acrescentar 10 a menos 6. Ou seja, você multiplica o valor por 10 a menos 6. Como era 72, fica 72 vezes 10 a menos 6. E aí a unidade correta de metros cúbicos. Tá? Então, 72 centímetros cúbicos em metros cúbicos é só multiplicar o valor por 10 a menos 6. Então, como é 72 vezes 10 a menos 6. Então, calculando o empuxo, densidade vezes a gravidade vezes o volume do líquido deslocado, ou seja, o volume que eu vou submergir do líquido. Então, vai ficar 1.000, que é a densidade ou a massa específica da água, vezes 10, que é a gravidade, vezes 72 vezes 10 a menos 6. Multiplicando tudo, eu vou ter 720 mil vezes 10 a menos 6. Como é que eu faço para cortar esse 10 a menos 6? Eu pego a vírgula que está aqui e ando 6 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a vírgula fica antes do 72. Para não ficar vírgula 72, acrescento o número zero, então o impulso fica 0,72 newtons. Então a resposta correta aqui é a letra C. Beleza, pessoal? Então, essa é a quantidade da força empuxo nesse caso. Só para lembrar que o empuxo é uma força, não é uma pressão, tá? É uma força aplicada pelo fluido sobre o corpo. Então, no caso, você pega um objeto dentro da água, você vai ver que esse corpo, vamos pegar um corpo mais pesado, dentro da água ele vai parecer mais leve. Por quê? Porque você vai ter o empuxo aplicado para onde? Para cima, sendo que o peso do corpo é aplicado para baixo, tá? E aí eu posso ter o mesmo corpo em líquidos diferentes, sofrendo impulsos diferentes. É óbvio, né? No caso anterior lá, lembra da água e do óleo? Na água, 0,32% ficava submerso, ou seja, ficava dentro do líquido. E no caso do óleo, a 40%. Por que no óleo ficava mais submerso? Porque a densidade do óleo é menor, então com isso o empuxo acaba sendo menor. Então, se a força que puxa para cima ela é menor, então mais o líquido, mais o corpo vai submergir. Agora, se eu tenho um líquido com uma densidade maior, então o empuxo acaba sendo maior. Por isso que na água, o volume do corpo que ficava dentro da água era menor, porque a água tem um poder de empurrar, ou seja, de empuxar mais do que o óleo. Tá bom, pessoal? Nesse caso aí.
Só para exemplificar aí, no caso anterior do exercício anterior que nós fizemos, porque no óleo com densidade menor, ele acabava ficando com o corpo submergia mais. Porque como o empuxo ele depende da densidade, ó, tá? Da densidade, então obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, se a densidade é maior, mais esse fluido ele pode exercer uma força no sentido contrário ao peso do corpo, tá? Beleza, pessoal? Eu acho que é só isso por hoje, tá? Sei que foi uma live uma live não, né? Uma aula um pouco extensa, tá? Mas espero que tenham gostado. Bons estudos aí. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada, tá? Qualquer coisa estou à disposição. Devo gravar uma live com vocês posteriormente aí, beleza? E tenha aí bons estudos, uma boa semana aí, bons dias aí para todos nós, se Deus assim nos permitir. Até a próxima. Lembre-se, não esqueça de se inscrever, de dar o like e de compartilhar com seus amigos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos e até